Precisava deste resto de solidão para aprender sobre este resto de companhia. É com poesia, com palavras escolhidas e sentidas, que o escritor Walter Ugumãe, um dos maiores romancistas em língua portuguesa da atualidade, nos leva a ver o mundo de outra forma. Seus livros tratam de temas que nos envolvem e nos tocam, como solidão, amor, envelhecimento, paternidade, melancolia, morte. Um convite a rever o nosso mundo pelos olhos de um poeta. Já não te aguardo. Adio-me. Sobre o veludo da tua morte e o atrito do corpo, é a dolente barca onde o dia não passa, pelo mar adentro, o céu a estalar. Se à morte tudo sobeja, sobejo de sentir o outono. O livro oblitera as palavras e silencia-me. Deitar-me-ei, o sol a pesar o meu corpo, e tu, todo o tamanho do mundo, calada, vasta extensão que aprenderei a percorrer. Existe uma arritmia tênue no coração de quem perdeu o amor de outrem. Um coração tênue que se sobrepõe ao que já se tem. Eu deixei a luz em dias como este, conheço o olhar sem imagens dentro, sei do frio quando lento se caminha à rua, quando nada difere do que a alma sente, esse fim do amor na respiração que recua. E sei o porquê desta ansiedade ao virar a página, ainda que ninguém seja passível de se esconder entre as folhas de um livro. A morte não me assusta. Hei de voar-lhe no céu da boca, assim que se prepare para me engolir. E resgato os pássaros, enquanto as árvores silreiam e defino o vento pela sua mecânica. Critico-os. De que adianta ser pássaro quando não se tira os olhos do chão? Por isso persigo o pôr do sol, janelas abertas e vacilo. Lágrima, pavio de água que acabo de acender, arde onde por fim parto. Já tu me esperas, abrevias-me. Obrigado. Alguém sugeriu que eu começasse com um poema porque a minha poesia quase não existe no Brasil. E é verdade que a minha poesia quase não existe em lado nenhum porque eu boicotei a minha poesia. Então, eu nem sei escolher um poema meu. Eu escolhi este porque achei que não me envergonhava muito no sentido em que não me expõe demais. Parece uma coisa meio abstrata. A gente assim, eu creio que ouvido à primeira vez nem dá para entender muito bem o que acontece. E por vezes essa entropia é muito protetora. E os poemas acontecem assim por coisa furtiva que rouba aquilo que eu sou, e antes que eu possa ponderar acerca da vontade de assumir algo, o poema já contou a todo mundo algo que me compromete profundamente. Mas achei que, tendo sido sugerido, que eu pudesse, de alguma forma, partir deste ponto, que é, na verdade, a minha gênese, a minha oficina, a minha escola. A minha escola é a da poesia. Eu achei que fazia sentido e era um modo de começar por vos explicar porque é que me conhecem mais como romancista e muito menos como poeta. E esse poema, ele parte de um erotismo, né? Ele é um poema que ele se anuncia erótico, e ele termina com uma reflexão sobre a morte e uma imagem, quase um desafio à morte. Tem aí duas chaves para nós, para a compreensão do seu trabalho, da sua personalidade, como você está falando que em cada linha tem um sinal para a gente compreender quem é você. Podemos dizer que esse erotismo e essa presença da morte são traços da sua obra? Sim, sem dúvida. Há algo em mim que junta o amor à impossibilidade. E
E talvez o meu sujeito poético, digamos, a voz com que eu enuncio cada verso, tenha sempre a convicção de que a pessoa amada não existe. E a morte é o símbolo dessa espécie de amor de encontro ao nada. E quase um dolente lamento da ausência, mas a percepção ao mesmo tempo da existência de um amor profundo. E por isso eu concebo em várias situações da minha vida, concebo que nós fabricamos um amor mesmo quando não temos a quem o entregar. Pois este poema é um poema bem antigo, assim, ele creio que é de 99. E a minha fase, em 99 eu era um jovem ainda mais trágico, uma visão muito desencantada dos amores. Uhum. Eu acho que só hoje, aos 45 anos, eu estou até diferente. Talvez também seja uma das razões para a minha intolerância poética. Não sei se estou mais seguro. Talvez não seja tanto segurança, talvez seja só não querer saber, assim, dar menos importância. Então eu magoo menos. Creio que me magoo muito menos com o fraco retorno do mundo em relação à sensibilidade das pessoas sensíveis. E então, mas durante um tempo, sim, eu achava que o amor estava, que os afetos estavam absolutamente menosprezados e submetidos a um preconceito. Falar de afeto é uma coisa imediatamente ferida de preconceito. Não é inteligente ou não é erudito a expor-se o amor. E os eruditos normalmente falam do amor quase sempre já partindo de uma atitude distanciada, como se estivessem a falar de um bicho empalhado. Essa visão do amor de juventude, você diz agora que ele foi sendo abandonada, e também esse flerte com a morte, que é uma coisa que quem te acompanha sabe que era algo que você esperava para logo e te decepcionou não chegando, né? Eu tive muitas convicções por muitos motivos, mas eu achava que nunca seria adulto, por exemplo. Eu tive uma infância muito intensa e achava que não seria adulto. Ser-se adulto era uma conquista de uma plenitude. E eu não tinha em mim uma visão de nada pleno. Então eu pensei, vou morrer aos 18 anos. A primeira data, primeiro aniversário da minha morte seria aos 18 anos. Mas não morri, fiquei muito surpreso, tive de estudar, fui para a universidade, fazer coisas muito práticas, assim, muito típicas da vida. E eu convenci-me que não passaria dos 33. Porque os 33, a idade de Cristo, eu pensei assim, quem sou eu para ser mais velho do que o Cristo? Não é? Depois não morri também. E eu já estava publicando, já estava numa fase um pouco mais consistente, em que algumas coisas já me aconteciam e algumas pessoas eventualmente já gostavam de mim, mas ainda assim eu achava que não passaria dos 40. E foi a minha terceira data, e agora não tenho. Eu passei dos 40, achei que não ter filhos aos 40 era uma aberração, achei que eu teria de fazer alguma coisa, tentei fazer, não deu certo. E fui punido assim por esta espécie. Agora estou assim num tempo da minha vida em que eu acho que existir serve para estarmos de uma forma universal. Não tenho perdido cada vez mais a convicção de que gostar é uma coisa de possuir, de levar para casa. Então, gostar pode ser uma coisa de deixar na rua também. Você leu aqui um poema para a gente, você já é autor de 14 livros de poesia, e disse agora há pouco que era um pouco o seu território de origem, vamos dizer assim, na literatura, né? Você agora é um escritor consagrado pela prosa, né? E a sua prosa tem uma dimensão altamente filosófica, pelo menos as pessoas extraem da leitura algumas mensagens fortemente filosóficas. E a gente tem aqui no Brasil algo que se diz aí, a partir de uma letra de canção, que é só é possível filosofar em alemão.
que era uma espécie de crítica à língua portuguesa como uma língua impossível de ser usada para a filosofia. Você considera, você compartilha dessa visão? Infelizmente, creio que sim. Com uma profundidade, eu acho que nós ficamos procurando subsumir conceitos através de palavras que não dizem exatamente a mesma coisa. Talvez façamos uma outra filosofia, assim, uma filosofia por reflexo, em que aquilo que vemos é mais uma aparência do original do que propriamente o original. E isso pode resultar numa ideia talvez até mais incrível ou mais enriquecida do que tiveram os alemães ou os falantes do alemão. Mas eu sinto muito isso quando leio autores de que gosto e percebo que o tradutor, por melhor boa vontade que tivesse, não conseguiu ultrapassar uma determinada palavra, aquelas palavras que são frases coladas, não é? Que, coisas intermináveis que o alemão inventou, e percebo que precisamos de desconstruir, ir àquele radical, saber a etimologia a partir do alemão, e aí torna-se bem difícil. Eu gostava de ter tempo para esse investimento, e às vezes sinto que leio os livros e que alguns autores me ficam numa mediania, porque eu não tenho tempo para aprofundar aquele vocabulário e aquela especificidade. Eu gosto muito de ler, gosto de vários filósofos e gosto de ler, por exemplo, alguns pensadores portugueses que vão, de algum modo, tentando fazer essa tradução, interpretando, talvez não usando, não tendo tanto a necessidade de usar a mesma palavra, mas introduzindo os conceitos, abordando os conceitos, às vezes até poeticamente. Eu acho que, eventualmente, o maior filósofo português vivo é o Eduardo Lourenço, e o Eduardo Lourenço eu acho, inclusive, que ele de vez em quando fica tão apaixonado pelo que diz que a fonética, a eloquência do seu texto desliga-se do sentido. E então, ao mesmo tempo que tem as coisas mais certeiras e mais lúcidas sobre a realidade ou sobre o que é possível ser pensado, ele tem passagens que são só poemas. E a verdade é que, lendo alguns destes autores, eu percebo uma filosofia a partir do ponto de vista português, que tem uma disforia tremenda. Os portugueses são adoradores dos filósofos apocalípticos. Tudo quanto é Deleuze e depois de Deleuze é muito bem-vindo em Portugal. As pessoas vão entender, até intuitivamente, nem precisa de abrir o livro, a gente já gostou. E eu gosto de ver essa recepção em Portugal, porque acho que, ao mesmo tempo, o desencanto da filosofia contemporânea explica muito de um desencanto já antigo português. Se talvez a contemporaneidade tenha chegado a uma Portugalidade que nós já conhecíamos há muito tempo. Nessa dimensão filosófica que a gente pode reconhecer na sua obra, dá para concluir que, se você se filia a uma grande corrente filosófica, talvez seja o humanismo, né? Você é um humanista, e há uma visão da humanidade que surge das páginas do Walter de maneira muito forte, né? Você, inclusive, já tem aí uma ideia, assim, que é uma frase que volta e meia você é questionado sobre ela: a humanidade ainda não começou, é alguma coisa próxima disso. Sim. Você poderia nos explicar qual é essa concepção de humanidade que você tem? E também queria te perguntar se esse é dos preços da consagração, você ter frases que você fica sendo obrigado a explicar o tempo todo, mundo afora, quando você é entrevistado. É um pouco. Há determinadas coisas que, de alguma forma, são símbolos, macro-símbolos daquilo que eu sou, e que as pessoas ficam perguntando. Mas eu sou indubitavelmente um humanista e lido. Eu concebo a humanidade como uma construção de consciência que acontece usando como matéria-prima o corpo de um bicho. E por isso eu faço um pouco a separação entre o que é ser-se gente, entre o que é ser-se pessoa e ser-se fisicamente um animal, digamos assim. E eu concebo que eu explico por vezes assim: imaginem que o corpo é como uma tela de cinema que está branca, limpa, clara
não implica nada. E a humanidade é a imagem que nós vamos projetar em cima do corpo. E por isso, claro que o corpo, claro que a tela, se estiver mais limpa, se estiver melhor esticada, menos deturpada por algum motivo, talvez a projeção seja mais rigorosa, talvez possa haver uma projeção mais para além, que vá mais longe naquilo que é ser-se humano. Mas, em verdade, a tela é a tela e a humanidade é outra coisa. E por isso eu faço um pouco esta divergência, porque eu não quero muito aceitar a dimensão instintiva, a dimensão violenta da necessidade da sobrevivência. E eu acho que a humanidade é um conceito, é uma coisa mental, que obviamente porque somos bichos temos de sobreviver, mas a construção, todos os outros bichos sobrevivem e querem sobreviver, e por isso partilham isso connosco. A diferença não está aí. A diferença está exatamente no exercício de consciência, na percepção de que vamos morrer, que temos o tempo contado, que tudo vale a pena exatamente por isso, porque o tempo é curto e por isso urge, e porque podemos guardar, podemos intensificar a experiência de estar vivos. E por isso, um bocado também nesta história, eu acho que a humanidade é uma construção muito individual, e por isso, justificando-se pelo coletivo, na desumanização, a dada altura diz-se isso, a humanidade começa no outro. Eu sozinho não posso ser a humanidade. Posso aspirar a ser uma pessoa, mas aquilo que me fará pessoa é sempre a alteridade, é sempre a relação com o outro. Um indivíduo sozinho virou outra vez um ser em pura sobrevivência, não tem relação, não tem comunicação, não tem diálogo. Não havendo comunicação, não há rigorosamente nada, não há humanidade. E por isso eu tenho a sensação de que a construção da humanidade, sendo ainda uma coisa que acontece a um coletivo e que se justifica por um coletivo, é algo que acontece solitariamente. Eu, por vezes, sou acusado de ser um solipsista, o indivíduo que acha que somos incapazes de conceber a existência dos outros, e os outros são emanações da nossa própria ideia. Eu não sou um solipsista. Eu não acho que vocês são criados pela minha mente, não acho que vocês são uma ideia minha, talvez muito ao contrário. O que eu acho é que talvez vocês tenham dificuldade em me inventar a mim, em me conceber a mim, e por isso o que está em causa é sempre uma dificuldade de comunicação. Quando eu falo em solidão, falo sempre em comunicação. Para mim, a humanidade é comunicação. Cortando a comunicação, sendo impossível de estabelecer, de facto, essa relação da alteridade, a humanidade cessa. Por isso, para mim, é muito claro. O indivíduo que opta pela solidão opta por deixar de ser gente. Porque ninguém tem como objetivo ficar só. Não é humanamente plausível conceber a solidão como uma característica nossa. A solidão pode ser um instrumento, será um instrumento para qualquer maturação, mas não pode ser o objetivo. A gente não tem menino de 6 anos ao qual se pergunte o que é que quer ser quando for grande, que diga quero ser sozinho. Não há isso. Isso é um desvio, a acontecer será uma aberração, não é da nossa natureza. E por isso eu acho efetivamente que a humanidade está nos outros, está na companhia, está na relação, e eu só concebo o sentido da vida nesses termos. Por isso eu só podia ser um humanista, porque eu acho que, em última análise, a minha vida justifica-se não por aquilo que eu encontro exatamente dentro de mim, que será sobretudo a sobrevivência, mas aquilo que eu encontro com os outros, que é a humanidade. E essa questão da alteridade que você está falando, ela não é uma questão apenas de interpretação, né? Quem lê a literatura do Walter vê que ele é um mestre nessa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Os personagens dele, ele tem... raramente ele escreve em primeira pessoa, né? São textos sempre que estão falando de alguém, se colocando no lugar de alguém, especialmente mulheres, né? Essa é uma questão que a crítica já apontou algumas vezes, da capacidade do Walter de representar personagens femininas, velhos, todos aqueles que são desgraçados, infelizes, marginalizados, todos aqueles que são o contrário do que você é. Você é um homem, você é um jovem,
e você é, como dissemos, aparentemente feliz, né? Esse exercício de se colocar no lugar do outro, do ponto de vista do outro, é penoso? Ele é um exercício que exige um esforço do escritor? Ou você está nesse registro já de maneira um pouco automática e o difícil é você se colocar no texto? Qual é a sua... Eu devia dizer que é difícil, sobretudo quando escrevo para a voz, por exemplo, de uma mulher ou acerca dos assuntos de uma mulher. Mas, na verdade, é muito fácil. Eu não sei se tenho um problema de género, mas que eu ainda não tenha descoberto, qualquer coisa estranha que me possa acontecer. Mas... E também eu nunca estou absolutamente certo de ter entendido. Mas eu abuso muito da tentativa de entender e acho que faz sentido a tentativa de chegar de facto a esse lugar distinto. Também só concebo a literatura como essa magia, por isso não me interessa a literatura para ficar investindo naquilo que eu sei, naquilo que eu sou. Aquilo que eu sou basicamente é-me evidente e por isso a literatura para mim interessa-me para chegar ao desconhecido, para trabalhar no desconhecido, nessa fórmula de pura revelação. A literatura e a arte, para mim, é pura revelação. A obra de arte vai sempre ser superior ao que eu sou e vai sempre trazer alguma coisa que eu, efetivamente, não tinha até então. Sobretudo, uma qualquer consciência que eu ainda não possuía, que eu ainda não tinha alcançado. E, por isso, quando eu escrevo... Eu tenho muita vocação para escrever para a cabeça de criança e para a cabeça de mulheres. E é uma coisa, eu quase tenho de policiar-me para não ficar insistindo. Um amigo meu dizia, você vai ser o primeiro escritor que inaugura um género da transexualidade literária, porque já não é questão de haver literatura feminina ou masculina, é questão de um homem que de repente escreve livros de mulher ou cujas mulheres são tão perceptíveis ou plausíveis que você transferiu qualquer coisa. E eu acho, esse aspecto da minha obra é-me inelutável. Eu não quero é fazer sempre a mesma coisa. Então fico procurando personagens que sejam suficientemente distantes de mim. E uma das razões por eu estar a escrever estes últimos romances, um passado na Islândia, outro passado no Japão, tem muito que ver com isso, fugir de mim, escrever em fuga, para me distanciar do que já sei e eventualmente possibilitar aprender alguma coisa que de outro modo não vou aprender. Eu acho que quando a gente escreve, a maior perplexidade está nisto, está em aquilo que aprendemos com o livro que nós autoramos, é muito profundo e é muito mais profundo do que qualquer outra leitura que possamos fazer. E por isso, ainda que o nosso livro, nós podemos em última análise escrever um livro idiota, mas a experiência de escrever um livro como exercício de meditação é tão endémica, é uma coisa tão endémica que ela pode efetivamente ensinar-nos de uma vez por todas alguma coisa. Então, a escrita de um livro pode drasticamente mudar a nossa conduta e enriquecer o nosso conhecimento. Mas não era tristeza, era exatamente uma saudade de ter sofrido o que sofrera, o necessário para lhe ensinar a usufruir mais tarde, agora, a felicidade. Achava ele que se devia nutrir carinho por um sentimento sobre o qual se soube construir a felicidade. Deve nutrir-se carinho por um sofrimento sobre o qual se soube construir a felicidade, repetiu muito seguro. Apenas isso. Nunca cultivar a dor, mas lembrá-la com respeito, por ter sido indutora de uma melhoria, por melhorar quem se é. Se assim for, não é necessário voltar atrás. A aprendizagem estará feita e o caminho livre para que a dor não se repita. É por sua prosa poética que Walter Ugumãe nos leva a refletir sobre a importância de viver a dor, a solidão
a introspecção, não apenas para nós como seres individuais, mas também como humanidade. Não é tão forte para mim esse imperativo ético de acreditar que nós podemos melhorar um pouco, levar alguma coisa que em última análise resulte sempre numa esperança qualquer. Eu acho que faço livros grotescos que se tornam, pelo menos em alguns momentos, profundamente belos. E é isso que eu vejo eventualmente na vida. Eu acho que a vida é profundamente grotesca. Se não repararam, devem estar distraídos. A vida é grotesca e de vez em quando conseguimos fazer coisas incrivelmente belas. E corremos todos em cima desta plataforma de coisas más que a natureza nos reserva. Eu diria até que o mal é uma dádiva da natureza. A gente nasce traumaticamente, nascemos chorando. A única coisa que nos é garantida é morrermos. Por isso, quando nascemos, não temos a certeza de que vamos ter um instante de felicidade, mas temos imediatamente a certeza de que vamos morrer. Por isso, ainda estamos traumatizados com o nascimento, estamos chorando e a única sentença garantida é a morte. E o bem ou a felicidade é uma construção, e é sobretudo uma construção cultural, é uma construção humana. E por isso o bem é uma conquista e tem muito que ver com o sermos um coletivo. Ninguém nasce autossuficiente e por isso, se não fosse esta propensão de nos cuidarmos enquanto espécie, o que quer dizer que se não fosse esta propensão de sermos plurais, nenhum de nós estava aqui, porque nenhum de nós nasceu preparado para fazer rigorosamente nada. Somos dos bichos mais impreparados do mundo. Não há outro bicho que nasça tão imprestável quanto nós. De certa maneira, a sua obra, a sua intenção ao escrever a sua obra aponta, por mais que seja marcada pela leitura de autores trágicos e autores pessimistas, ela aponta para a construção de um mundo melhor, vamos dizer assim. Às vezes não dá muito para entender onde isso está no livro, mas está. Mas é o que a reação dos leitores tem isso, né? Existe a sua literatura é reconfortante, o que talvez pareça paradoxal quando se trata de literatura que é algo que sempre está nos deslocando do nosso espaço de conforto, algo sempre que está nos questionando, apontando a feiura do mundo, né? Não foi exatamente de boas intenções que Dostoiévski se alimentou para escrever a obra dele. Você acha que as boas intenções são um risco para você como escritor? São. Eu sei que tenho de conter um pouco esse impulso para uma certa benignidade. Porque a benignidade não é literária, é uma coisa chata, não é? É uma coisa a gente pode ver na narrativa mais elementar. Se vocês virem uma novela, a novela é uma coisa horrível até ao fim. O último episódio, ficam felizes, acaba. A felicidade não dá a história, não é uma história, é agoniante. Eventualmente, porque como não somos plenamente felizes, como a felicidade é uma coisa tão intransmissível, inclusive, que a gente fica buscando sem saber muito bem como, nós não conseguimos enfrentar a felicidade dos outros, temos um certo pudor, a gente assiste à felicidade dos outros um instante, mas se ficar uma semana inteira a ver uma pessoa eufórica dentro de casa, a gente não aguenta mais. A gente precisa que acalme, que a pessoa entristeça um pouco, que se lembre que há gente que passa fome, que há gente que até já morreu e que merecia estar vivo, porque a felicidade, assim, essa euforia é uma coisa obscena, não tem como. Então não há livros felizes da primeira à última página, seriam improcedentes, ninguém ia comprar, então as pessoas precisam de ler coisas com que se identifiquem, e a única possibilidade é identificar com uma certa atrocidade que depois, aqui e acolá, talvez aponte uma pista para uma qualquer solução. E eu tenho, por exemplo, no Filho de Mil Homens, eu tive muito o impulso, estava fazendo 40 anos, estava entendendo que eventualmente não ia morrer, e eu fiquei muito feliz com isso, e eu escrevi um livro que propende mais para a felicidade. Mas, na verdade, o Filho de Mil Homens, sendo esse livro que as pessoas guardam com um encanto depois de ler, é um churrilho de uma tragédia, é uma coisa terrível, as pessoas sofrem demasiado, acontecem coisas
eu inventei umas personagens só para magoar as outras. Assim, uma coisa. Eu lembro, por exemplo, ao escrever esse livro, a dada altura eu queria descer ainda mais baixo a Isaura, porque eu precisava. Coitada da Isaura, já não tinha nada, já era uma coisa, uma senhora absolutamente para lá, assim, uma coisa já do além, uma refração de um ser humano. E eu inventei que ela casaria com um homem homossexual, com um maricas, como ela diz, que era assim uma espécie de imitação do amor, assim, pelo menos que pudesse imitar o amor, que pudesse sair à rua acompanhada por alguém que toda a gente sabia que era maricas, mas ela faria sempre de conta que não, que era um casal, porque ele era um homem e anatomicamente, fisicamente, ele tinha tudo para ser um marido como outro marido qualquer. E claro, ela casou com ele, mas aquilo foi uma coisa que eu inventei só para ela sofrer mais um pouco, e aquilo não dá, não ia nunca dar certo, e era uma coisa terrível. Mas eu depois arranjei a maneira daquilo ficar tudo bonito. E essa beleza, eu nunca fui mais acusado, eu nunca fui mais ofendido em toda a minha vida do que por causa dessa beleza. A vontade de redimir essas personagens, que claramente era uma vontade de redimir a minha vida aos 40 anos e dizer assim, eu agora não quero mais morrer, eu não vou mais acreditar que é uma data para mim. Eu fui muito, muito atacado. Houve gente que não entendeu, houve gente que quis. Os leitores normalmente aceitaram o livro, inclusive receberam muitíssimo bem o livro. Mas uma certa academia, digamos assim, fez um alarido. Como podia, num livro contemporâneo, perante um mundo tremendo, como podia um livro acabar bem? Sabe? A gente pode de vez em quando, não é? Eu conheço uns senhores que estão casados há 50 anos e tratam-se por meu querido amor. Depois de 50 anos a pessoa é da família, não é mais alguém, não é mais amor. É assim, as pessoas ficam iguais, parecidas, parecem gêmeas. E é muito obsceno que se amem. Muito bem, e esse é um livro que o Alberto Mangel, né, como vocês sabem, esse importante crítico literário de origem argentina, radicado no Canadá, e escreveu aqui sobre o livro Filhos de Mil Homens, que é esse que o Walter estava comentando. Ele falou: cada personagem que num convencional romance de viés documental ou sociológico seria um exemplo de injustiça social ou de transtorno psicológico, é na obra de mãe um símbolo de libertação e triunfo pessoal, uma demonstração das infinitas possibilidades da alma e da imaginação humanas. Ou seja, se o Walter fosse um autor americano, provavelmente ele estaria escrevendo romances sobre transtornos psicológicos e enquadrando os seus personagens em diagnósticos opressores e, na verdade, esse certo deslocamento no mundo, essa certa ordem mental pouco convencional, ela é uma libertação pro personagem, né? Eu acho que, de algum modo, em todos os meus livros eu reclamo assim uma espécie de direito a esse desvio, como se uma certa fuga ao padrão fosse sobretudo coisa da natureza. E eu acho que a gente diagnostica demasiado, fica muito categorizando as pessoas. E isso, num extremo, cria assim uma espécie de mentalidade para todos, uma coisa de condição psicológica para todos. E não tem como padronizar a cabeça das pessoas. A gente pensa sempre com um caminho diferente, a gente vai sempre guardar as coisas de modo diferente. Eu gosto muito nos meus romances estudar um pouco a questão do erro. Eu quero muito aferir até que ponto cada um de nós, por mais convencional que seja, está correndo o risco de cometer um erro. E até que ponto o erro é um direito nosso. E até que ponto o erro é exatamente o que nós precisamos para a redenção. Por vezes a sensatez é só uma maneira de estarmos presos. E então a comissão do erro pode ser essencial para uma libertação. A gente sabe que vai fazer uma burrada, a gente sabe que não é o mais sensato, sabe que vai doer, sabe que vai magoar, sabe que inclusive não é educado, mas eventualmente é a única maneira de nós progredirmos para um estádio de liberdade e de plenitude maior.
E por isso eu defendo muito essa comissão do erro. Não o erro ridículo, idiota do indivíduo que fica pedindo desculpa a cada 15 minutos porque fez uma burrada. Mas o erro essencial que faz com que eventualmente a vida se mude para outra coisa, se chegue mais perto daquilo que nós eventualmente sentimos que somos e sonhamos para sermos. Então, qual é o seu grande erro aí? Que você se orgulha? Eu fiz alguns erros na minha vida, mas o meu grande erro foi no momento certo não ter aceito ter um filho. E foi a coisa mais estúpida da minha vida, porque eu achava que ter filhos não era para mim. Havia tantas crianças no mundo, tanta gente com filhos. A gente tem filhos nem quer. E achei que não era importante ser eu pai de alguém. Nem achei que era muito viável. Não sabia muito o que fazer a uma criança assim. Como cuidar e o que teria para dar. E subitamente percebi que estava completamente errado. Eu acho que sonhei demasiado com livros e coloquei os livros e a cultura e a música num ponto muito alto, quando o sonho mais alto é muito mais comum e acontece a praticamente toda a gente. Talvez muita gente passe a vida toda a pensar que deviam ter escrito um livro. Escrever um livro é interessante, é incrível, pode mudar, mas não se compara com ter um filho. E você já tinha o pseudônimo Mãe quando você... Eu já tinha e eu nem sabia que ia sofrer deste problema. Então eu acho que eu entrei direitinho assim na guilhotina. Assim, eu preparei tudo para despencar do alto, porque eu não via a coisa a aproximar-se. Eu até aos meus 36, 37 anos, eu não queria ter filhos. Eu vivia muito pensando nos maus. Há muita gente má no mundo, não é preciso colocar alguém sujeito. Mas depois eu percebi o contrário. Eu percebi que quem tem filhos precisa do futuro. O indivíduo que é pai, ele precisa inevitavelmente do futuro. Já não está em causa o seu dia, está em causa o dia do seu filho. E então não pode haver ninguém mais esperançado do que um pai, do que uma mãe. Tem de ser obrigatoriamente um pai e uma mãe que não estão esperançados, estão errados. Estão distraídos, perderam um pouco o sentido da paternidade. Fala-se muito do relógio biológico das mulheres, não é? As mulheres estão um pouco enquadradas num determinado tempo para poderem cumprir esse desígnio. E os homens ficam libertos, mais soltos. Não é muito expectável que um homem venha falar de uma certa frustração de não ter tido um filho, porque ele ainda pode ter. Mas quando eu disse que me frustrou não ter tido um filho, sobretudo no momento em que eu achava que devia ter tido, eu não disse que não tinha com quem o fazer. Mas é curioso como, de repente, uma coisa que devia de ser mais comum, um homem falar sobre a vontade de ter um filho, e torna-se um assunto que parece ser apanágio das mulheres, parece ser uma pertença das mulheres. Como se o homem tivesse os filhos sem querer, ou tivesse os filhos assim por efeito colateral. Assim, ok, eu quero ter uma mulher e por efeito de querer ter uma mulher vou ter de ter um filho, não é? Sou obrigado a ter um filho. E eu acho isso muito injusto, inclusive para com os homens, porque eu não quero conceber que os homens todos tiveram os filhos por acaso, assim, porque as mulheres os quiseram e eles tiveram de os fazer. Mas guardo com muito carinho algumas cartas que me escreveram de puro amor, assim, um amor já pronto, que já tinha até berço, e algumas pessoas até oferecem vencimento, assim, até sustentam. Algumas vêm com fotografias. Uma das mais, assim, dedicadas, vinha com um currículo. E tinha umas fotografias de uma chácara onde eu passaria a viver. Eu achei lindo, a chácara era linda, linda. Eu ponderei muito, o currículo era maravilhoso.
Portugal passou por 41 anos ininterruptos de ditadura. O regime de Salazar foi autoritário e paternalista, gerando um sentimento de alienação na população. A Revolução de 25 de abril marcou a mudança, quando os portugueses encheram as ruas na luta pelo retorno da democracia. Nas armas, ao invés de balas, foram colocados cravos vermelhos, num movimento pacífico que ficou conhecido como a Revolução dos Cravos. Walter, a gente estava falando agora há pouco, você disse que é impossível formatar o pensamento das pessoas, que cada um, não é que é impossível que todos pensem igual, etc. E você viveu ali o final de uma ditadura pesada que dominou o século XX em Portugal, que formatou cabeças, infantilizou a população de maneira terrível. E você viveu também a abertura cultural, a abertura política, a transformação de Portugal num país europeu, moderno, e que hoje é um dos países mais vibrantes do continente europeu. O que te marcou mais? Foi essa rabeira de ditadura que você viveu, essa escuridão que certamente marcou a sua personalidade? Ou foi essa expansão para o mundo que Portugal viveu e que a sua geração gozou com grande proveito artístico, pelo menos, que é uma geração que marca atualmente a cultura portuguesa de maneira interessantíssima? Eu creio que poderei dizer assim que este tempo novo de expansão, de abertura, de entusiasmo, de uma cultura vibrante, com uma geração mais livre e acreditando que é capaz, é talvez o tempo onde eu vivo como cidadão. Mas o lastro da escuridão da ditadura é o tempo onde eu escrevo. E por isso, tudo o que eu escrevo é uma tentativa de eu, de algum modo, garantir que aquilo não volta, que aquela treva não volta. E a garantia é nenhuma, porque os retrocessos internacionais nas questões humanas são assinaláveis, não é? Então, talvez até a opressão que eu ainda pude pressentir, que eu ainda pude observar na minha infância, talvez até nem seja comparável com o horror que hoje vamos assistindo. Mas, de facto, é o meu tempo de escrita, tem muito que ver com a cura, se quiser, com a cura da infância. Como se eu ficasse eternamente curando aquela opressão para precaver. Eu seria perfeito para ter um filho, porque eu faço tudo para ter um futuro. Não para mim, já não é essa a causa, mas eu acho que em tudo o que eu faço eu tenho essa, ainda que os meus livros nem sempre explicitem a sua esperança, porque expõem muitas das vezes o lado mais difícil e apenas o lado mais difícil. Quando eu exponho exatamente essa dificuldade é porque eu quero que as pessoas inequivocamente pressintam o horror e não sejam capazes de investir naquela decisão. E então foi muito... há várias pessoas da minha geração que não ficaram marcadas. Mas eu vivia a minha infância numa terra interior. E a ditadura, tendo acabado em 74, ela acabou nas cabeças das pessoas daqui a 100 anos. Eu acho, ainda perdura, ainda há coisas. Mas nos anos seguintes, até aos anos 80, era muito notória assim, a presença do pudor moralista do tempo da ditadura. E a gente não podia nada, nós estávamos enclausurados numa menorização e não podia nada. Justo no dia 25 de abril de 1974, o meu pai tinha uma reunião em Lisboa, no banco, na sede do Banco de Portugal. E antigamente não havia autoestrada ligando o Porto a Lisboa, nós somos do Norte, e nós fizemos a viagem, que era uma viagem interminável que se fazia, para se fazer com alguma pressa, fazia-se durante a noite, para não haver trânsito. E nós teremos saído, não sei se 2 da manhã,
para que o meu pai pudesse estar ao meio-dia em Lisboa. Estamos a falar de fazer talvez 320 quilómetros. Demorava-se meio-dia, metade de um dia quase, para chegar a Lisboa. E eu, porque era bebê, porque tinha 2 anos e meio, fui levado pelos meus pais. E os meus pais fizeram-se acompanhar pelos meus avós maternos e foram conversando a viagem toda, por isso não ouviram rádio. E chegaram a Lisboa. A minha mãe conta que estranharam o vazio do lugar onde estavam, porque a revolução estava toda a acontecer em outro lugar e a cidade estava deserta porque as pessoas estavam expectantes e assustadas. E eu lembro de estar a brincar num baloço, de estar a brincar com um menino muito claro, de olhos azuis muito claros, que inclusive tinha uma expressão, lembro-me de uma expressão, a expressão vocabular, que é típica dos lisboetas, em que ele dizia: eu cá vou brincar para o escorrega. É uma forma de dizer: eu vou brincar no escorrega. Mas os lisboetas têm esta expressão: eu cá vou brincar no escorrega. E eu lembro-me do menino dizer isto. E subitamente de eu estar brincando com aquela criança e de a minha mãe ouvir um grito do meu pai. E o meu pai não entendeu de imediato o que estava a acontecer. E ouviram-se tiros. E alguém gritou: fujam porque há uma guerra. E eu lembro-me da minha mãe pegar no colo e correr aflita comigo. Então, algumas coisas a minha mãe me disse, mas na minha cabeça ficou aquela criança muito clara, dizendo: eu cá vou brincar para o escorrega, e a minha mãe correndo no escorrega, eu sentindo a minha mãe pegar e aflita fugir do 25 de Abril. Eu tenho um certo orgulho em lembrar do 25 de Abril, porque é a conquista da democracia. E eu costumo dizer que foi o dia em que a minha cabeça nasceu, porque é o dia em que eu meço a minha memória, não é? A partir dali eu consigo, de alguma forma, traçar a minha memória a partir do dia da Revolução. Se eu só lembro da liberdade e da conquista da liberdade, não lembro exatamente da ditadura. E é curioso porque, salvo engano, não existem relatos de tiros no 25 de Abril. Houve tiros, houve comemorações. Tiros em comemoração, não É foram verdade. tiros de Não. batalhas. Não, no início os meus pais não entenderam, porque havia muitos disparos, mas não morreu ninguém, morreu uma pessoa de comoção. Foi a revolução mais maravilhosa, tenho muito orgulho nesta revolução, a revolução mais maravilhosa de toda a história do planeta. Foi a revolução dos cravos, feita por flores, as armas estavam com flores e apenas dispararam porque as pessoas comemoravam, celebravam, os militares celebravam a conquista da liberdade. Um cheirinho de alecrim. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Fernando Pessoa, o mais conhecido poeta português, resumiu o sentimento de um povo com uma história de conquistas, mas também muitas derrotas e violência. Uma memória portuguesa que marca até hoje sua arte, do melancólico fado a uma literatura de emoções e saudosismos. Mas o poeta já nos adiantou. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É claro que me incomoda que a melancolia seja um traço da literatura portuguesa, porque eu, por vezes, tenho essa melancolia. E eu não gosto muito de sucumbir, eu gosto de usar uma certa percepção nostálgica, mas também gosto de repente, criar quase uma beleza ofuscante, um encantamento, uma poeticidade que dê um abanão nessa imagem melancólica que impeça a melancolia de ser só uma tristeza e por isso impeça de regredir e faça com que ela avance para uma espécie de sentimento de alcance, de elevação. Eu acho que é o que eu quero, assim, quando os meus livros passam assim por essa problematização mais interior, mais intimista. Mas o que eu quero não é que a pessoa fique paralisada, muito pelo contrário, é que ela fique energizada. Uma vez teve uma moça que me escreveu uma mensagem no Facebook, ela dizia que depois de ler um livro meu e enquanto lia um livro meu ficava com vontade de abraçar as pessoas no metro. E
E eu acho isso, é assim, é essa melancolia, mas uma melancolia que deita as pessoas em ação e não que as paralisa como contemplativas. Eu gosto que elas ganhem coragem de ligar à pessoa de quem gostam e digam, olha, li uma coisa linda e nem importa a coisa linda que eu li, eu quero é dizer que gosto de você. E eu queria falar para você que, para a gente, todos aqui, é muito bom ter essa experiência de conviver com o escritor, porque o escritor é alguém que mora no livro. De repente você salta e se mostra com essa sofrência, de pele, com carência, querendo ter um filho. E eu queria saber, o escritor, ele escreve melhor quando ele sofre, quando tem essa coisa visceral para colocar nas palavras. E te falar que uma brincadeira que você podia, para atrair essa coisa do filho, mudar o nome para Walter Hugo Pai. Isso é uma brincadeira, tá bom? Mas, assim, contar um pouco dessa sofrência, dessa coisa de você querer morrer tão jovem, escrevendo tão bem, tão admirado, tão no máximo. Eu não sei se a gente no lugar mais alto do sofrimento, eu acho que ninguém escreve, a gente não consegue fazer nada, a gente fica recuado ao físico e o físico faz mal, a gente dói barriga, dói cabeça, enfim, nas situações mais trágicas da minha vida, eu emagreci, a água fazia-me mal, tudo parecia venenoso, tudo parecia poluído, até o oxigênio era capaz de ser ou demasiado ou muito demais ou muito de menos. Agora, é claro que a gente escreve com a memória do sofrimento, a gente escreve com a memória da dor, mas por vezes precisa que estejam criadas condições para lembrar. E eu posso dizer, por exemplo, a máquina de fazer espanhóis, eu sabia que depois da morte do meu pai eu haveria de escrever alguma coisa sobre, eu haveria de fazer uma aproximação à perda do meu pai, ao facto dele não estar mais, dele não ter passado dos 59 anos e eu achar cedo demasiado para ele morrer. Mas durante uns anos era absolutamente impossível, porque o tempo passava, as coisas aligeiravam, eu era capaz de, já não doía tanto a barriga, já dormia, as coisas já aconteciam com alguma normalidade, mas se eu entrasse no assunto, o tempo não tinha passado outra vez. A gente voltava àquele primeiro momento e o tempo não era efetivamente contínuo. Ele tinha um alçapão e tinha recuos e a gente voltava. Então eu precisei de uns anos até conseguir chegar à máquina de fazer espanhóis e pensar acerca de um homem mais velho que, não sendo o meu pai, era uma forma de eu imaginar uma companhia com um homem mais velho. E agora, talvez nada nos inspire mais do que o sofrimento extremo e, eventualmente, a felicidade pura. Eu acho que quem teve um filho, talvez que pense sempre, eu acho que toda a gente, por exemplo, que teve um filho, pensa em escrever um diário, pensa em relatar as primeiras coisas, escrever longamente, mas nunca ninguém faz isso. Não vejo ninguém, toda a gente me diz isso, as minhas amigas todas, os meus amigos prometeram. Eu até comecei o diário de uma amiga minha para um menino de quem eu sou padrinho. Eu escrevi as primeiras páginas sobre o Pedrinho e depois ela não escreveu nada, nem uma linha, não escreveu nada. É uma coisa que me enfurece. Minha comadre, amplamente burra, porque um dia ela vai lembrar quase nada, tudo misturado. Um dia vai ter outro filho, nem vai saber quem fez, quem não fez, e perde sobretudo a intensidade daquele momento. E aquela intensidade, eu não tive aquele filho, e só de estar perto e ser o padrinho, eu senti necessidade. Eu disse, não, Susana, tu tens de fazer uma crónica, tu pensas em disciplina, pensa que estás a publicar num jornal, sem publicar. Toda a sexta-feira tu te sentas e escreves uma crónica sobre o teu filho, o que aconteceu ao teu filho esta semana. Garanto-te que quando ele tiver 20, 30 anos, esse caderno será a coisa mais preciosa que ele pode receber. Não o fez. Não escreveu, escrevia umas páginasitas. Por isso,
O que eu digo é muito isto, eu tenho muito esta sensação, o sentimento extremo, aquele sentimento que chega mesmo às pontas do que é existir. Tanto uma coisa como outra servem para nos locomover, não é? Porque são as nossas locomotivas. Você é uma pessoa que Obrigado. a gente tem um acesso muito fácil às suas reverberações, né? Sejam elas através dos livros ou seus pensamentos nas suas páginas, nas fronteiras do pensamento. E sempre tem para mim, falando de forma muito pessoal, uma condição de tentar completar alguma coisa, né? Então, no Filho de Mil Homens, o personagem principal é um homem pela metade, que vai buscar essa outra metade. Você pode falar um pouquinho disso para nós? Há pouco, quando eu falava da ideia de humanidade e da necessidade do outro para nos consumarmos como humanos, tem que ver com isso, com a questão da completude. E eu discuti muito essa questão acerca do Filho de Mil Homens, acerca da máquina de fazer espanhóis, por exemplo. Eu dizia muito que a gente pode morrer com 100 anos demasiado cedo. Não é- o tempo certo ou o tempo minimamente adequado para morrermos não tem que ver com a longevidade, não tem que ver com o decurso efetivo dos dias, tem que ver com uma questão de completude. Para mim, uma pessoa jovem pode sentir-se plena e completa e eventualmente com coragem ou preparada o suficiente para estar para morrer, para a contingência de desaparecer, como um homem de 100 anos pode não estar por simplesmente preparado porque eventualmente na vida não conseguiu atingir a plenitude de nada daquilo que afinal justificaria ou faria sentido. E então essa é uma das problemáticas que de alguma forma mais está presente nos meus livros. Essa ideia de que o indivíduo sozinho não é uma unidade, não é uma unidade completa, não é? Falta alguma coisa e que a vida talvez seja o percurso até essa completude. E no Filho de Mil Homens isso explica-se com uma imagem engraçada que ele dizia, quando ele consegue o filho, o próprio filho o incentiva a encontrar uma mulher. E ele não tinha perspectivado a questão da mulher, porque ele sentia-se resolvido com o encontro do filho. E o filho disse, não, mas então a questão deixa de ser simplesmente a completude, o seres um ser inteiro, passa a ser o desafio de atingir o dobro daquilo que és. E a vida pode ter isso, a gente pode quase transcender-se para lá da completude, mas é sempre uma questão de um caminho para uma completude. A gente deve escrever os livros e por vezes pega num livro para ler, seja de quem for, e gosta que o livro ajude, mas a gente não deve estar à espera que um livro ajude. O livro é outra coisa, é uma coisa mais complexa, mais completa. Tem muito que ver com o incómodo. Eu acho que o fundamental do livro é impedir que nós fiquemos demasiadamente sentados no mesmo lugar, vendo o mundo a partir da mesma perspectiva. E por vezes não tem nada a ver com ajuda, muito pelo contrário, tem a ver com um ataque. Um grande livro pode ser um livro que desmorona completamente o nosso conforto, a nossa vidinha boa, a nossa burguesia conquistada a pulso. De repente sentimos-nos miseráveis e necessitados de uma outra justificação qualquer, ou seja, de uma outra justiça, justificar, fazer a justiça de. O programa de hoje é uma parceria do Instituto CPFL e do Fronteiras do Pensamento, onde o poeta e escritor também esteve presente. Eu quero, assim, avisar já para que vocês não se preocupem e para que diminuam os adjetivos. Cada vez que eu disser alguma coisa mais forte, vocês pensem em coisas mais leves e ligeiras e bonitas. E então, eu vou ler. Eu chamei este texto Deus era um livro. Tínhamos em casa uma Bíblia
que era a própria carne de Deus. Não lhe devíamos tocar, não poderíamos passar diante dela sem respeito, sem estarmos lavados, silenciosos, de mãos abertas e nenhuns segredos, de pensamento puro. Deus estava guardado numa cuidadosa gaveta da nossa casa e era feito de papel. Deus era um livro. Havia um pano de linho onde por vezes se envolvia a Bíblia, uma espécie de sudário muito branco que eu observava à procura de uma ínfima gota de sangue, uma sugestão de rosto, algo que se presentificasse por milagre e que fizesse com que Deus parecesse mais normal, talvez mais semelhante ao que eu era, para que o entendesse e entendesse indubitavelmente o que esperava de mim, que ordens teria para me dar, que ordens teria para a minha cultura e para a minha felicidade. Os poucos livros que existiam na nossa casa eram invariavelmente manuais, como guias para monumentos ou dicionários, assuntos de consulta para uma ciência rigorosa dos fenómenos e das evidências do mundo. Eram para adultos profundos e muito cultos. Não proporcionavam diversão e não explicavam nada aos interesses das crianças. Os poucos livros que existiam em nossa casa eram circunspectos, especialistas num hermetismo que se tornava agreste para as crianças. As crianças, durante toda a minha infância, não tinham livros. Não vou ler esta frase, não quero esta frase. Lembro-me de pensar que a Bíblia era também morta. Tinha a característica de existir com plenitude entre o lugar convencional da matéria e o lugar esdrúxulo da alma. Envolvida pelo seu sudário, sepultava-se uma e outra vez naquela gaveta e uma e outra vez ressuscitava. Habituado à morte e à vida, aquele livro era uma natureza absoluta. Existia nas duas condições. As nossas mãos entregavam-no a um e a outro lado do mistério, sem prejuízo. A Bíblia expunha e escutava. Era um corpo intermédio. Por isso não podíamos praguejar ou sequer ter conversas fúteis ao seu redor. A Bíblia escutava e levava a nossa voz para os habitantes perfeitos do paraíso. Aqueles que já conheciam tudo, os que usufruíam da revelação. A nossa voz grotesca, sem santidade nem grande juízo, seria a construção da culpa para a eternidade. Estar diante da Bíblia era estar sempre em vergonha. Era urgente que nos mantivéssemos conscientes. Quando aquele livro se mostrava, havia visita em casa. O livro era uma visita, a mais importante e responsabilizadora. O convívio com tão melindroso volume de papel parecia igual a termos uma pessoa muito velha em casa, com 2000 anos, profundamente ofendida e cheia de dores. Uma pessoa de família, quer dizer, de todas as famílias, que nos competia cuidar por martírio e honradez. Para nosso desespero, sabíamos que se aquela pessoa houvesse de perecer, isso nunca poderia ocorrer nos nossos domínios. Enquanto nos competisse, ela precisava de ser incentivada a respirar e a alcançar uma réstia de felicidade. A minha avó explicava: a Bíblia é a esperança. A Escritura sofria. Lembro-me bem de pensar acerca disso. Perante a profunda atrocidade do mundo, a Bíblia, cheia de esperança e tão antiga, sofria. Era um livro magoado. Ela sabia que os erros são cíclicos e que a humanidade aprende pouco. Faz sempre pior do que pode. Eu ponderava muito nesta ideia. Fazer tão bem quanto posso. Lutar para fazer o bem ao meu alcance. Nunca pior. Isso negaria a míngua de dignidade com que vivemos. Sobretudo por ser criança, a Bíblia não me competia senão pela dimensão imaginária. Não a leria. Haveria de ser até um sacrilégio ao escutar a palavra de Deus, porque seria como obrigá-lo a falar a uma imprestável alma ignorante como era então. Eu imaginava a Bíblia, não a lia,
imaginava. Creio que a frequentava pela sua emanação e não pelo que efetivamente pudesse conter. Fechada na sua história infinita e sagradíssima, eu inventava a sua mensagem com todas as forças do meu pensamento, com toda a criatividade da minha ilusão. Enternecia-me com luzes e flores, todas as grandes e pequenas dores, solidões ou fragilidades. Acreditava que ser-se sagrado vinha de estar atento e proteger. Eu olhava o livro à espera de um ruído. Aguardavam qualquer bulício. Eu acreditava que caminhasse. Sabia que o livro estava ali atento e seguramente para nos proteger, mas não entendia muito bem como o fazia. Fazer, nessa altura, era-me um conceito profundamente gestual, mas a Bíblia ficava imóvel, como à espera. Os livros ficavam todos demasiadamente à espera. A minha avó materna oferecia imagens de Nossa Senhora de Fátima e Bíblias às netas. Aos netos, não. Creio que julgava importante salvar as mulheres, sempre necessitadas de defesa contra o pecado num mundo de homens maus. Eu até posso dizer que estou de acordo com a minha avó. Acho sinceramente que o mundo continua a ser genericamente de homens maus. Também há mulheres más. Mas as mulheres estão sempre mais em perigo do que os homens. Eu isso não tenho dúvida nenhuma. Eu, por uma infinidade de razões, era contudo mais crente do que a maioria das mulheres da família. E tudo me impressionava. A credulidade fazia com que aceitasse como verdadeiras todas as coisas que me diziam. E acerca dos desígnios divinos, eu tinha nenhuma dúvida da sua verdade, embora não os conhecesse. Sem me atrever a emitir opinião ou a fazer perguntas, eu tinha a fé como absoluta. A Bíblia da nossa casa fora oferecida pela nossa avó materna à minha irmã mais velha. Por causa disso, eu que adoraria sempre a minha irmã mais velha, pasmava diante dela a julgar que teria um esplendor de alma. Merecera o importante livro, esse Deus pessoal, íntimo, e merecera uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em porcelana, como já não se fazem, muito bonita, com os olhos carinhosos e apaziguados. Para mim, entre a minha avó e a minha irmã, havia uma preferência que não invejava, apenas admirava. Assistia às duas maravilhado, igual observasse a vida dos heróis, gente encantada. Era um privilégio que um bocadinho de pessoa como eu pudesse conviver com alguém de melhor escolha para os propósitos da virtude. Eu que não tinha virtude, fascinava-me com testemunhar a dos outros e a de todas as coisas. Atribuía inteligência às evidências e atentava no que falhava de explicação para descortinar que função desempenharia no mundo. Para todas as santidades haveria uma função. A santidade é um serviço, uma espécie de tarefa. Eu julgava que a santidade era um trabalho eterno. Era a virtude do trabalho eterno. Eu que não sabia nada e não tinha mestria nenhuma, era um enjeitado pacificado com saber que em outras pessoas e outras coisas Deus acontecia. Eu via-o acontecer. Uma das coisas que me dizia ao padre, eu entretanto, enfim, este discurso assim, até aqui eu poderia parecer um padre. E não sou, nem sou parecido. Mas o padre, na altura, quando era miúdo, achava muito estranho que eu pudesse ter uma convicção espiritual tão forte e acreditar sem qualquer tipo de reserva, mas eu acreditava que Deus existia para os outros, não existia para mim. Se eu achava que era tão insignificante que uma coisa tão importante quanto Deus não era para se preocupar comigo, teria de ser para se preocupar com outras pessoas. E desde logo com a minha irmã, que a minha irmã era muito bonita. A carne de Deus colocava-se sobre a nossa mesa da sala no tempo da Páscoa. Nessas alturas, a olhar para os dedos com medo de os queimar, pedia licença e abria a capa do espesso livro para me atrever a espiar algumas palavras. A minha mãe fazia muitas recomendações. Não devia sujar, rasgar,
marcar as páginas, não devia fungar para cima do livro, não coçar a cabeça e nunca, rigorosamente nunca, coçar o rabo ou aliviar a roupa interior entre as pernas. Era fundamental que folheasse o livro como em voo, sem atrito, apenas a alma solta, livre. Quando tocávamos o livro, ele deixava de ser livro. A minha avó também o dizia aos berros de aflição, e que a Bíblia não era brinquedo, era o caminho. A Bíblia era o caminho. Quando morrêssemos, havíamos todos de ir para lá viver, misturados com aqueles povos e a fazer parte das multidões de que fala. Quando mortos, vamos estar ali entre os bons ou entre os maus, conforme estejamos humilhados pelos erros ou brindados pela sensatez. A minha avó achava que o inferno podia ser isso, fazermos parte dos maus e estarmos desonrados na notícia que deles dá a própria Bíblia. Eu cheguei a escrever num caderno de segredos: quando morrermos, vamos viver na Bíblia. Se o livro sangrasse no pano de linho limpo, talvez fosse a expiação dos pecados daqueles que acabaram de morrer e descobriram a que triste e desonroso versículo pertencem. Na carne de Deus vivem tragicamente todos os pecadores, porque tudo é de Deus, nada lhe escapa à autoria. Deus inclui até os que erraram. Eu procurava furtivamente um versículo que pudesse ser o paraíso. Um que pudesse pedir para a nossa família, onde nos metêssemos numa multidão abençoada e contente, mas não o encontrava. O texto codificado do livro era-me intransponível. Creio que foi o meu pai que primeiro me disse: isso é como poesia. Só depois de muito tempo se sabe ler. Eu, que nunca tinha ouvido falar de poesia, fiquei com a ideia de que alguns textos demoram anos a deixarem-se ler, como animais selvagens que não conseguimos caçar e muito menos domar. Animais em permanente fuga, sem dono. Alguns textos não se domesticam porque não se habituam às pessoas. São sempre de uma natureza diferente, como se escritos para propósitos além do humano. Transcendem por definição o que um homem pode ser. Fogem-nos e talvez nos ferrem as mãos se lhes passarmos os dedos pelas páginas tão aparentemente quietas. Alguém sempre me recomendava: é melhor que não mexas nisso. Não é para a tua idade. A Bíblia não era para a minha idade. Era um animal adiado. E a minha avó repetia: a Bíblia não é um brinquedo. Tudo o que não fosse brinquedo estava substancialmente vedado às crianças. Eu, por um comportamento irrepreensível, furtava-me a ser visto como criança em muitos momentos. Acreditavam até que eu tinha uma alma velha. Não era verdade. Apenas me seduziam os assuntos graves. Não os conseguia ignorar. Ser feliz, para mim, implicava a cura da tristeza, coisa que tinha tanto de impossível quanto de louco, coisa que quase se tornava sedutora na tristeza. Reparava no tipo de papel, uma transparência a transformar cada folha num vitral, e lidava com a incompreensão do texto, não entendia nada. Contava-se uma história longa sobre gente muito antiga que eu não conhecera nem podia comparar. Cada vez que tentava vislumbrar o significado daquelas palavras, menos acedia ao segredo de Deus. A leitura da Bíblia reiterava a minha exclusão. Eu era efetivamente alguém exterior à magnificência da salvação. A minha alma menor não continha chave para a descodificação daquela mensagem. Excluído, não sonhava com um futuro. Aceitava humildemente apenas procurar saber da vida dos que estavam contemplados. Creio que essa foi a característica mais importante de como cresci e de como me tornei escritor. Eu nunca sonhei ser um escritor. Eu escrevia e maravilhava-me com a simples efabulação dos sonhos dos outros.
escritores incluídos. Não cresci para ser, cresci para saber que alguém seria. E isso nunca me retirou felicidade. Deu-me até uma infinita paciência. Tive muito a impressão de que Deus não reparou no facto de me ter criado. Eu teria vindo à vida por um lapso, um equívoco que não chamou a atenção de ninguém. Aos 6 anos de idade, eu era tão magro que não devia pesar mais do que 2,5 galinhas. Era bastante fácil acreditar que entre 2,5 galinhas e eu, o mundo estaria melhor servido por elas, fazendo falta para alegrar quintais e encher panelas à fome das pessoas a sério. Antes de saber o que seria literatura, eu julgava todas as coisas escritas como sagradas, ou seja, prestando atenção e cuidando. Comecei a anotar uns versos com 6 anos de idade. Eram observações bizarras que eu precisava de entender, como se dentro das próprias palavras nascessem mistérios e realidades. Nunca lhes chamaria poemas. Eram a minha forma de inventar a Bíblia, de materializar a Bíblia como um livro também meu e de cuidar de uma voz que pudesse ser decente para levar às pessoas perfeitas do paraíso. Creio que comecei a escrever sobretudo para me comunicar com os mortos, tendo em conta que Deus estaria no mundo dos mortos e era esse o mundo que genuinamente nos devia preocupar. As pouquíssimas pessoas que notaram meus versos diziam que eu ia ser escritor, como disseram que eu seria artista plástico quando me viam desenhando tardes inteiras, mas eu não achava que um escritor seria importante. O importante era a expectativa de as palavras fazerem um milagre. Para mim, as palavras prometiam milagres. Nunca foram da dimensão da normalidade. Tenho dificuldade de entender a literatura como normal. Ainda hoje penso na literatura, mormente na poesia, como a utopia de presentificação. O que o texto quer é iludir a sua existência apenas ideal e mudar-se para a evidência até que nos pareça materializado em volta. O texto é um lugar. Excetua-se dos mapas, mas inclui-nos mágica e intensamente. Nele cabemos. A poesia, assim como a palavra religiosa ou espiritual, também aspira à sua própria transcendência. Ou seja, a deixar de o ser, abrindo caminho a um sentimento a partir do qual se torna impossível regressar por completo ao mundo material. Depois do poema, como depois da oração e da fé, nenhum indivíduo volta a coincidir por completo com a realidade mais evidente e tangível. O leitor adentra o misterioso universo das ideias, onde, ajudado pelas palavras do poema ou da oração, ele se desliga das palavras para encontrar uma estranha conquista de intensidade. Uma realidade que é aberta pelas palavras, mas já não é senão outra coisa, que se excetua largamente do que é material. Nessa intensidade reside a pura experiência espiritual, que não é exclusiva da crença num Deus, é apanágio de todas as sensações de estarmos para lá da contingência física, para lá da limitação ostensiva que a realidade mais imediata nos parece impor, mas não inconscientes. Nunca inconscientes. Estamos superconscientes. Para mim, a poesia não é alienação. É efetivamente a chave para a essência. Como ela, só podem comungar conceitos absolutos, como Deus, quer ele exista ou não. A poesia, como a oração, rompe o imediato. O seu alvo é muito além. Talvez por isso o meu pai me dissesse que a poesia demoraria longo tempo para ser entendida, porque a espiritualidade pode ser bem uma suspeita, mas o seu alcance implica uma maturidade paulatina, lenta,
como um modo avaro de se atingir a impressão da mais absoluta abundância. Um modo avaro de se atingir a impressão da mais absoluta abundância. Assim, a poesia é revelação. A representação cabal do mundo não lhe importa sem a criação do seu próprio mundo, como uma espécie de exclusivo ou lugar eminentemente estrangeiro. Todo o poema pretende colocar como estrangeiros os seus próprios autor e leitor, convidados que estão para uma realidade tendencialmente única, sem muita tradução nem completa explicação. Num certo sentido, entender um poema também é um ato de fé. Exige uma entrega que problematiza o puramente racional, porque a natureza do poema, como a da espiritualidade, oferece-se à experiência, mas não rigorosamente à evidência. A poesia, como o espiritual, acontecem sobretudo na dimensão mais intransmissível da consciência. São, em último plano, conquistas pessoalíssimas, acusando semelhanças, mas profundamente únicas e tendencialmente indizíveis. Sei que, afinal, todos os livros fazem, todos são gestuais, embora se mantenham como imóveis, com ar de apenas esperar. O gesto que operam é nosso, leitores, e é um gesto inesgotável e eterno, porque, ao modo da Bíblia, a literatura permanece na multidão. Ela faz o gesto coletivo, esse gesto que cada um de nós prolonga e renova. Por sermos substancialmente estrangeiros aos poemas que lemos e que até escrevemos, na literatura estamos sempre diante de uma fronteira, que eu diria ser, sobretudo, a da nossa própria fé. O texto vai ser capaz do milagre de que formos capazes. O texto vai ser tão sagrado quanto formos capazes de sagrar a vida e a graça da existência. Obrigado. E admirar alguém é temê-la um pouco, não é? Portanto, quando admira, teme, não quer desiludir. Então, amar de alguma forma dá sempre um certo medo. Amar também é ter medo.